Em segundo dia de viagem pelo Oriente Médio, Lula convida sauditas a serem sócios do Brasil. E você vai ver também. Às vésperas da COP28, Câmara aprova projeto de hidrogênio verde e insere o recurso na matriz energética brasileira. Governo estuda proposta para a desoneração da folha de pagamento e nova versão do Desenrola para empresas está no radar. Hamas está disposto a manter o cessar-fogo por mais 4 dias e as negociações continuam nesse 6º dia de trégua. E ainda, depois da pandemia de Covid-19, a expectativa de vida do brasileiro volta a subir. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira? O presidente Lula afirmou que, no futuro, o Brasil vai ser chamado da Arábia Saudita da energia verde e renovável. Essa fala aconteceu em Riad, no encerramento de um seminário empresarial. Ele convidou os sauditas a serem sócios do Brasil na construção de uma nova matriz energética. Vamos ver. Em seminário empresarial na Arábia Saudita, o presidente Lula reforçou que os compromissos ambientais do país são sólidos e convidou os sauditas a serem sócios do Brasil na construção de uma nova matriz energética. Ele garantiu que em 10 anos o Brasil vai dominar em relação à energia verde e renovável. Lula voltou a prometer que a meta do Brasil é a de ter desmatamento zero até 2030 e que quer transformar o país no centro do mundo na produção de energia alternativa. O governo brasileiro afirmou que viaja o mundo para construir parcerias e fazer acordos. Nós estamos viajando na tentativa de construir parcerias. Não é apenas saber quanto que os fundos da Arábia Saudita podem investir no Brasil, mas é saber também quanto que os empresários brasileiros podem investir na Arábia Saudita. Daqui a 10 anos, o mundo vai dizer que se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e de gás, daqui a 10 anos, o Brasil será chamado Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável, porque é para isso que nós estamos trabalhando. Durante a visita da comitiva brasileira à Arábia Saudita, a Embraer assinou 3 acordos de cooperação e investimento. Os acordos são nas áreas de aviação civil, defesa e segurança e mobilidade aérea urbana. Com isso, a Embraer vai poder estabelecer linhas de colaboração nas iniciativas públicas e privadas do país, permitindo oportunidades de investimento com a indústria local. E às vésperas da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, a Câmara dos Deputados aprovou o marco legal do hidrogênio verde. O projeto deve agora ser analisado pelo Senado. O projeto de lei que regulamenta a produção de hidrogênio, considerado de baixa emissão de carbono, o hidrogênio verde, entrou na Política Energética Nacional e foi aprovado na Câmara. Isso significa que fica aberta a possibilidade de desenvolvimento do mercado do setor e de uma regulação própria. O hidrogênio verde é um combustível produzido a partir de fontes renováveis, resultando em um processo com pouca ou nenhuma emissão de carbono. Ele pode ser usado na produção de combustível, que não gera dióxido de carbono, um dos gases poluentes emitidos por veículos movidos a combustível fóssil e um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Pelo texto do relator da proposta, o deputado Bacelar, será considerado hidrogênio verde aquele que no ciclo de vida do processo produtivo resulte em um valor inicial menor ou igual a 4 kg de dióxido de carbono, equivalente por quilograma de hidrogênio produzido. O padrão deve ter a intensidade de gases do efeito estufa reduzida a partir de 2030. O projeto também institui incentivos fiscais para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono e cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio. Os deputados também aprovaram requerimentos de urgência para apreciação de propostas da chamada Agenda Verde.
Com isso, os textos devem ser votados nas próximas sessões da Câmara, sem a necessidade de análise de comissão especial, como manda o rito normal. Enquanto Lula está no Oriente Médio, o presidente em exercício, o ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que uma nova proposta para a desoneração da folha de pagamento está em estudo. Alckmin garantiu que o governo deve apresentar uma proposta para os setores que estavam sendo beneficiados com a desoneração da folha ainda em dezembro. Em reunião com representantes de diversas entidades do setor privado, o presidente em exercício disse que o projeto está previsto para ser discutido assim que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad retornarem da viagem aos Emirados Árabes. Na semana passada, Lula vetou integralmente a proposta aprovada pelo Congresso Nacional, que prorrogava até 2027 a medida que estabelece que a contribuição para a Previdência Social de 17 setores produtivos seja entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, em vez da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento. Sem a prorrogação, a medida vale só até o dia 31 de dezembro deste ano. Alckmin lembrou que a desoneração de folha já existe na área rural para a pessoa física e não teve perda de receita, com a mudança da fonte de contribuição. Na reunião, Alckmin também acrescentou que o governo estuda uma nova versão do programa Desenrola, que possibilita a renegociação de dívidas para beneficiar também as empresas. Nós tivemos, especialmente há meses atrás, taxa de juros muito elevada, e muitas empresas, vindo ainda de problemas do tempo da Covid, da pandemia, tiveram dificuldade. Então há necessidade, sim, de se ter uma discussão, da mesma forma que se buscou um desenrola para as pessoas, ter um desenrola para as empresas. Bom, agora 1h10, nós estamos ao vivo e mudamos de assunto para falar sobre a primeira parcela do 13º salário, que deve ser depositada até amanhã, até esse 30 de novembro. A gratificação tão aguardada pelos trabalhadores brasileiros nessa época do ano tem algumas regras, tanto com relação ao pagamento quanto em exceções. Temos casos de funcionários que recebem antes e, portanto, não têm oportunidade de contar com esse dinheiro extra nessa fase de gastos a mais com viagens, com presentes e principalmente com as contas de janeiro, pois é, porque elas sempre chegam. Então, para te preparar para esse 30 de novembro, data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Converso agora com Gilberto Braga, que é professor de economia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E vamos começar, então, pela clássica. Quem tem direito ao benefício e como calcular o valor da primeira e da segunda parcelas? O objetivo aqui, professor, é ajudar a quem nos assiste a checar se o valor será pago corretamente. Fale também sobre a possibilidade das empresas pagarem de uma vez só. Bom, na verdade, o que se tem é que o direito é estendido a qualquer trabalhador que tem o seu regime regido pelas consolidações da Lei do Trabalho, ou seja, pela CLT, o que equivale popularmente a dizer que qualquer trabalhador com carteira assinada tem direito a 13º. Não tem direito ao 13º os trabalhadores que são avulsos, os trabalhadores que, por conta própria. Então, esses não são regidos por esse regime, os chamados autônomos. Então, a primeira parcela, ela corresponde à metade do valor do salário contratado e tem que ser pago até o dia 30 de novembro, até amanhã. A legislação permite que, quando o trabalhador, ao longo dos 12 meses anteriores, ele tira férias, ele pode antecipar essa parcela que ele recebe até 30 de novembro. Então, muitos trabalhadores não receberão a primeira parcela porque já pediram antecipadamente esse direito que é garantido por lei. Por outro lado, existe a possibilidade de que outros regimes de trabalhadores com carteira assinada, mas que têm remuneração parcialmente variável, é o caso, por exemplo,
de vendedores que recebem comissões, essas comissões serão consideradas no cálculo do 13º salário. Né? Professor, o segundo pagamento é em dezembro, tá, Daniela? Isso. A segunda parcela é em dezembro até o dia 20, é isso, professor? Até o dia 20, e na segunda parcela incidirão todos os descontos previstos em lei, que é basicamente a previdência social do trabalhador, a parte do empregado, e mais o imposto de renda, se o salário deste trabalhador estiver sujeito ao desconto. Aposentados e pensionistas, professor, do INSS, também têm recebido em uma outra data, não agora, né, nesse mês de novembro. Isso desde 2020. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente se existe alguma possibilidade de alteração nessa data daqui para frente. Olha, na verdade, o governo tem honrado essa prática. Então, os aposentados e pensionistas têm recebido normalmente até o final do primeiro semestre. Existem situações especiais, mas isso tem sido antecipado para a maioria das pessoas que se encontram nessa condição. Não há nenhuma informação com relação aos próximos anos. Portanto, o que a gente pode dizer é que pela prática continuada dos últimos anos, aposentados e pensionistas continuem a receber antecipadamente o 13º salário. Tá certo. Então, recapitulando, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Se a empresa não pagar na data, nessas datas, ela vai ter que arcar com uma multa que é calculada por funcionário. Como que o trabalhador deverá agir numa situação como essa? Qual seria o melhor caminho? Bom, se a empresa atrasa o pagamento, tem uma previsão legal de que ele seja acrescido de juros, né? Então, da mesma forma, quando você atrasa o pagamento de uma conta, de um boleto, você tem uma penalidade. Essa penalidade vai ser aplicada à empresa e ela reverte para o trabalhador. Então, no momento em que ele receber o seu direito, ele vai receber uma compensação, um valor maior em relação àquele que ele teria direito. E o trabalhador, ele pode reclamar, primeiro, obviamente, nos recursos humanos da empresa, no RH, e depois ele pode ir até outras instâncias, como a própria Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. E antes de encerrar, professora, eu gostaria só de fazer uma pergunta com relação aos estagiários. Estagiário, jovem aprendiz, eles têm direito ao 13º salário? Não, eles não têm direito, porque não é um regime de contratação regido pela CLT, eles são tratados de uma maneira diferenciada, são aprendizes, de uma forma geral, estão sendo treinados, então eles não têm os mesmos direitos do trabalhador com carteira assinada. Tá certo, nós conversamos com Gilberto Braga, que é professor de Economia do IBMEC Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, por essa entrevista. Uma ótima tarde para você. Boa tarde a todos. E até mais. Aumentou em mais de 70% o número de reclamações de consumidores na Black Friday deste ano em São Paulo. Os dados do Procon mostram que a maior parte das queixas é em relação a atrasos ou a não entrega de pedidos. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo registrou 1.557 reclamações de consumidores na Black Friday 2023, até às 5 da tarde da última segunda-feira, dia de prorrogação das ofertas, conhecido como Cyber Monday. O indicador apresenta alta de pelo menos 73% na comparação com a data comercial do ano passado, quando houve o registro de 899 queixas ao órgão. Em 2023, o maior número de reclamações foi sobre o atraso ou não entrega de pedidos, com 30,57% das ocorrências. Em segundo lugar está a mudança de preço ao finalizar a compra, com 14,19% das denúncias. Ainda no ranking das queixas dos consumidores, na sequência vem pedido cancelado após a finalização da compra, maquiagem de desconto, produto e ou serviço entregue diferente do pedido. É importante lembrar que se o consumidor ficar insatisfeito com alguma compra, ele tem um prazo de 7 dias para desfazer o negócio. Mas isso só se aplica, segundo o Código de Defesa do Consumidor,
As compras feitas fora de estabelecimento comercial, em sites ou aplicativos de marcas e lojas ou por telefone. O prazo para desistir da compra começa a contar da data da contratação ou do recebimento do produto. E veja a seguir, Hamas está disposto a manter o cessar-fogo por mais 4 dias. E ainda, depois da pandemia de Covid-19, a expectativa de vida do brasileiro volta a subir. Pois é, os detalhes te contamos depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. O Hamas quer prolongar o acordo com Israel, que inclui trégua e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos. A proposta do movimento islamista é manter o pacto por mais 4 dias. Na leva dessa quarta-feira, um dirigente do Hamas anunciou que vários reféns russos que estão em cativeiro desde o dia 7 de outubro serão liberados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por uma fonte próxima ao movimento islamista, enquanto aumentam as pressões dos mediadores internacionais para conseguir um cessar-fogo duradouro no conflito. A trégua entre Israel e Hamas entrou no 6º dia nesta quarta-feira, com a previsão de uma nova troca de reféns israelenses e presos palestinos. Iniciada na última sexta-feira e com um prazo inicial de 4 dias, a trégua foi prorrogada por 48 horas até quinta-feira para permitir a troca de 20 reféns do Hamas por 60 prisioneiros palestinos. Até o momento, a trégua, que também foi negociada com o apoio do Egito e dos Estados Unidos, permitiu a libertação de 60 reféns israelenses, além de 20 tailandeses, um filipino e um russo israelense à margem do acordo. Já Israel liberou 180 presos de suas penitenciárias, em uma proporção de 3 palestinos para cada refém israelense. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos alertou nesta quarta-feira que o conflito no Oriente Médio pode causar sérios danos à economia mundial. A previsão de crescimento para 2023, inclusive, já foi diminuída. A OCDE também reduziu a previsão de crescimento global a 2,9%. Uma das principais consequências pode ser o aumento dos preços do petróleo e do gás. Uma alta de $10 no preço do barril pode causar um avanço de 0,2% na inflação mundial e uma queda de 0,1% do crescimento no primeiro ano. O crescimento é desigual em 2023, muito mais forte nos Estados Unidos, Brasil, Índia e China do que na Europa, que vai ter um aumento de 0,6% na zona do euro. Entre as principais economias do continente, a Espanha tem destaque com previsão de crescimento de 2,4% ao ano. A inflação deve cair de 7,4% nos países da OCDE este ano para 5,3% em 2024. E a gente volta a olhar agora para o nosso Brasil, porque uma operação policial deixou 7 mortos em Sergipe nessa quarta-feira. O objetivo da ação era desmantelar uma quadrilha suspeita de homicídios, tráfico de drogas e também de roubos. A operação, que contou com cerca de 100 agentes, aconteceu em Cristinápolis, a cerca de 120 quilômetros da capital Aracaju. A corporação informou em nota que 7 investigadores ligados a uma facção criminosa morreram, 2 pessoas foram detidas e 23 mandados de busca foram cumpridos, um deles em uma prisão. A operação teve origem em uma denúncia anônima que apontava um preso como líder da organização criminosa, acusada de homicídios e tráfico de drogas, no município de Tomar do Jeru, próximo a Cristinápolis. A região viveu este ano episódios de violência, com um homicídio e 5 tentativas. Segundo as autoridades, os casos estavam ligados a uma disputa pelo controle dos pontos de vendas de drogas. A expectativa de vida do brasileiro voltou a subir depois da pandemia da Covid-19. Segundo o IBGE, as mulheres têm média de vida 7 anos maior do que os homens. Vamos ver o que o censo nos diz.
Depois dos impactos da pandemia de Covid-19 na saúde pública, a expectativa de vida ao nascer no Brasil voltou a crescer em 2 anos e 6 meses. A atualização apresentada pelo IBGE mostra que a longevidade passou de 72 anos e 8 meses para 75 anos e meio entre 2021 e 2022. Apesar da alta expectativa de vida, ainda não reverteu a redução de 3 anos e 4 meses estimada nos 2 primeiros anos da crise sanitária, que causou mais de 700 mil mortes no Brasil desde o dia 12 de março de 2020. O movimento interrompeu a sequência de aumento da esperança de vida ao nascer, apurada entre 2011 e 2019, período em que a estimativa de longevidade, indicada pela tábua de mortalidade, passou de 74 anos e meio para 76 anos e 2 meses. E os homens permanecem com uma expectativa de vida menor que a das mulheres. Para eles, a previsão é de 72 anos e elas 79 anos, uma diferença de 7 anos. Conforme a tábua de mortalidade, houve um aumento gradual nos registros do total de óbitos no Brasil ao longo das décadas de 2000 e 2010, passando de menos de 1 milhão de óbitos registrados em 2000 para cerca de 1.349.000 em 2019. Essa edição fica por aqui com imagens ao vivo da Rua Pedonal, no centro de Livigno, em Valtellina, na Itália. Essa é uma cidade, gente, localizada na província de Sondrio, na Lombardia. Que imagem linda, não é? Parece até cena de filme, uma ruazinha pacata, localizada aí a 1.816 metros acima do nível do mar. Eles estão 4 horas à nossa frente, então por lá são 17 horas e 27 minutos. O clima de Livigno é caracterizado por invernos longos e muito rigorosos. A gente pode até entender um pouco vendo essas imagens. Os verões são curtinhos e frescos. Vontade de pegar um chocolate quente, ficar aqui, ó, só admirando essa imagem, mas eu prometo que eu não vou me estender muito, afinal, daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais informações para você, 1 hora e 50 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. Às 8h30 da manhã eu te espero com mais notícias. Uma ótima tarde e até mais.